Bom, boa noite a todas e a todos, por mais esse evento hoje nesse espaço virtual da UAB Caxias do Sul. Hoje o evento é Mediação em Debate, uma organização organizado esse evento pela UAB Subseção de Caxias do Sul, em especial pela sua Comissão de Mediação e Práticas Restaurativas, cuja comissão eu já faço os cumprimentos aqui à doutora Larissa Zanettini, e quero que estenda os cumprimentos aí a todos os membros da comissão, dessa valorosa comissão, né, por todo o trabalho que vocês têm realizado, que não se encolheram na pandemia, né, tiveram uma produção aí enorme de trabalhos, trazendo a conscientização dentro de uma área, uma nova área do direito, né, que tem conquistado espaços, né, ao longo do tempo. E por isso digo que a OAB, através da sua diretoria, do conselho, né, enfim, de todo o sistema OAB, a gente fica muito feliz com o trabalho que vocês têm realizado à frente dessa comissão, tá? Tanto por trazer o aperfeiçoamento profissional para os advogados. E nisso também quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é a Universidade de Caxias do Sul e a empresa R Master Sul Cartório Postal, que graças aos patrocínios nós conseguimos também colocar no ar todos esses eventos que a gente tem realizado, né, que são nossos parceiros. Hoje temos aqui debatendo esse tema sobre a mediação, o Dr. Luiz Fernando Horn e o Dr. João Paulo Bueno Pânio. Acho que os currículos depois a Larissa deve passar, mas eu só quero fazer meus agradecimentos, meus cumprimentos especiais aos dois grandes amigos que estão aqui hoje, né? O Dr. Luiz Fernando, que já foi já tivemos uma parceria grande lá no Procon, né? Quando eu estava lá, eu estava no Conselho de Defesa do Consumidor, e o Luiz era coordenador, né? Foi um período, Luiz, assim, de muito conhecimento, foi muito produtivo para mim, sabe? De muito aprendizado. E feliz daquele período que passei no e o Dr. João Paulo também, meu colega, meu amigo aqui em ordem, né? Nosso conselheiro, que tem sido braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda também, enfim, tem ajudado muito. Então, fico muito contente com a participação de ambos aqui nesse evento. Espero que a gente possa replicar mais vezes e de forma presencial, tá? Mas sintam-se abraçados. Agradeço a todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do Zoom ou também pelo Facebook, né? E a gente tem ficado muito feliz aí com a participação aí da advocacia, da sociedade, sempre prestigiando aí os nossos eventos. Muito obrigado a todos. Passo a palavra, então, para a coordenadora da comissão, a doutora Larissa Zanettini. Por favor, Larissa. Muito obrigada, doutor Rudimar, pelas palavras. Boa noite a todos, colegas, advogados, nossos queridos convidados que aceitaram esse convite com muita alegria. Dr. João Paulo Pânio, Dr. Luiz Fernando Horn, como conversei aqui com vocês nos bastidores, né, foram nomes sugeridos, inclusive pelo nosso presidente, para esse debate. E então certamente teremos aqui uma noite muito agradável, né? Vai ser um debate com uma troca muito importante de conhecimento entre todos, né? Sei que vocês não atuam com afinco na matéria da mediação, a ideia não é essa, é justamente um debate para ouvir o que a advocacia entende da mediação, para ouvir pontos de vista, né, diferentes, para que a gente possa crescer juntos, somar e o principal, ajudar essa nova cultura que a mediação propõe
né, que os métodos autocompositivos que vieram, né, pelo novo Código de Processo Civil, que devem ser estimulados, inclusive, pela advocacia, e nós que trabalhamos mais com mediação, eu e os meus colegas da comissão, ouvimos muitas dúvidas, né, ao longo do ano aí pelos colegas, então achamos muito pertinente fazer esse evento online, chamando 2 colegas, posso assim dizer, renomados da advocacia aqui de Caxias do Sul, para nos compartilhar mesmo suas ideias sobre o assunto. Agradeço a presença, o aceite de vocês a esse convite. Agradeço também a todos os membros da nossa comissão que estão aqui presentes, aos colegas que também, juntamente comigo, farão as perguntas para os nossos debatedores, né? A Cleusa, o Daniel, a Daniela, a Mariara e os demais que vão nos assistir, e a todos os colegas advogados e a sociedade que está aqui presente nos prestigiando. Nosso muito obrigada. A minha fala é breve, porque a ideia é fazer um evento simples, objetivo, né? Sabemos que esse horário a maioria já está em casa, querendo se repousar, se desligar um pouco do computador, que hoje em dia virou a nossa principal ferramenta de trabalho, né? E ficar com a sua família. Então, a ideia é fazer um evento objetivo, rápido, e contamos aí com a colaboração de todos. Agradeço mais uma vez, e em especial, o Dr. Rudimar, porque ele sempre aceita esses nossos eventos, né? Ele sempre está aí de braços abertos para nos receber, sempre para agendar reuniões, para trocar ideias conosco. Realmente é um presidente muito presente na nossa vida dentro da advocacia. Então, e em nome de toda a nossa comissão, o nosso muito obrigada por todo o seu apoio de sempre. Então, com essas palavras, eu passo a palavra para o doutor João Paulo, inicialmente, depois para o doutor Luiz Fernando, para darem uma boa noite a todos vocês também. Boa noite. Eu queria saudar, primeiramente, o nosso presidente, Dr. Rudimar, e agradecer pelas gentis palavras, em que pese não merecê-las, mas agradeço de coração. Presidente Rudimar, que hoje somos amigos, evidentemente, até porque o trabalho de ordem nos aproximou, menciona que eu ajudo bastante. Eu acho que não faço mais do que minha obrigação enquanto conselheiro da ordem, enquanto advogado, que depois que fizermos um juramento, devemos também nos doar em favor da nossa instituição. Então, obrigado, presidente, é um prazer estar aqui contigo e com os demais colegas. Também lhe parabenizo pela forma que vem conduzindo a OAB Subseção de Caxias do Sul. Realmente é um exemplo para todo mundo e que a gente vem seguindo. Agradecer e saudar a doutora Larissa, que muito bem vem conduzindo essa comissão de mediação e práticas restaurativas, esse assunto que está tão moderno entre nós, né, tão na moda, e por isso a gente vem aqui debater hoje. E aproveito para lhe agradecer, doutora Larissa, já fiz em outras oportunidades, mas agora publicamente, pelo convite e pela confiança. E na sua pessoa, então, eu saúdo todos os colegas aqui presentes, né? É um prazer tê-los aqui conosco. E, por último, e não menos importante, obviamente, o meu colega de debate, colega de mesa, doutor Luiz Fernando, com reconhecida capacidade e domínio sobre esse assunto que nós vamos debater hoje, o que me deixa numa responsabilidade ainda maior. Enfim, é um prazer estar aqui com o senhor, doutor Luiz Fernando. E queria dizer, para encerrar esse nosso primeiro ponto, obviamente, né, que hoje desse debate não deve, evidentemente, sair vencedores ou perdedores, né, de um debate, geralmente, aí, em época de campanha, etc., sempre sai alguém sobressaindo sobre um ou outro, e hoje não é esse o objetivo. Acho que se um sair vencedor ou perdedor, nós falhamos no objetivo. Acho que temos que sair daqui aptos a pensar, talvez, de forma um pouquinho diferente daquela que entramos, e capazes de ouvir opiniões diferentes, que eu imagino que a gente tem. Muito obrigado, então, é um prazer.
Boa noite a todos. Saúdo, claro, nosso presidente, Dr. Rudimar, a quem vem fazendo um trabalho excelente à frente da Ordem, um amigo, antes de mais nada, com quem dividi experiências na atividade pública, uma pessoa que não guarda energia para o futuro, não deposita tudo no agora, apostando, sim, num futuro melhor. Saúdo a doutora Larissa, nossa colega da comissão, hoje responsável pelo evento, a seus pares que aqui nos acompanham. Já vejo que alguns foram meus alunos, o que é uma enorme satisfação e prazer poder revê-los, né? Sempre digo que eles tiveram a coragem de me aguentar, né, nas cadeiras de sala de aula, pois aguentem de novo, o que eu vou dizer, né? Saúdo também, claro, aos nossos colegas advogados que nos acompanham, aos estudiosos dos direitos, sejam eles acadêmicos ou entre outros níveis de pesquisa, e os demais que fora da advocacia, mas que com interesse total em relação a essa matéria de hoje, uma matéria extremamente desafiadora, e agradeço de antemão também aos meus colegas professores da universidade que atuam diretamente nessa área e que, de certa forma, me auxiliaram, sim, para que a gente possa ter um debate aqui. E, com isso, claro, não poderia ser diferente, uma saudação toda especial ao meu co-debatedor, né, nosso querido colega da direção da OAB, que também divide aí, não só com o presidente, mas com os demais integrantes diretores, a responsabilidade, sim, que é levar uma gestão da OAB, da subseção, da importância da subseção OAB Caxias do Sul, e fazem isso com primazia, né? E dizer que sim, que o espírito hoje é exatamente aquilo que foi traçado pelo meu colega, ou seja, no espírito da autocomposição, não vamos buscar aqui vencedores ou perdedores, mas sim uma solução, né? E a solução hoje ela pode estar espelhada num aprendizado. E quem sabe despertar nos colegas uma nova forma de pensamento. Se conseguirmos isso, doutor João, vamos estar felizes, sabedores que a missão hoje foi cumprida. Então, essa é a nossa expectativa comum, tenho certeza disso, e daqui para frente esperamos poder contribuir com alguma sabedoria, não apenas informação, mas com alguma sabedoria em relação ao tema, tão de fronteira como outros que batem a porta para o mundo profissional dos advogados. Muito obrigado a todos e que tenhamos um belo debate. Bem. Muito obrigada, doutores. Antes de começarmos com as perguntas, gostaria aqui rapidamente de ler os currículos dos nossos debatedores, para quem eventualmente ainda não os conhece. Dr. Luiz Fernando Horn, mestre e doutor em Direito, especialista em Direito Civil, professor do programa do curso de doutorado e mestrado em Direito da UX, servidor municipal licenciado, advogado, sócio e fundador da Acta Tech Law. João Paulo Bueno Panho, graduado em Direito pela UX em 2007, conselheiro da OAB Subseção de Caxias do Sul nas gestões 2016 a 2018 e 2019 a 2021, e coordenador da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas no mesmo período, delegado da OAB Prev na gestão 2016 a 2018. Novamente, meu muito obrigada pela participação e, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso debate com as perguntas. Como comentei anteriormente, 5 membros da comissão que farão as perguntas e a gente vai iniciar dando a palavra, né, inicialmente ao doutor João Paulo e na sequência ao doutor Luiz Fernando. Certo? Então, convoco agora a minha colega de comissão, Cleusa, para fazer. Boa noite a todos.
Obrigada ao Dr. Rudimar, que está sempre encampando as nossas ideias, super colaborativo. Obrigada ao Dr. João Paulo, Dr. Luiz Fernando, pela participação. Sejam bem-vindos ao debate. Coube a minha primeira pergunta, então já vou querer uma resposta no sentido da posição de vocês com relação às práticas dos métodos autocompositivos. Doutor João Paulo, por que és a favor ou contra os métodos autocompositivos? Doutora Cleusa, muito obrigado pela pergunta, é uma satisfação estar aqui com a doutora. Veja bem, em que pese a minha posição um tanto quanto até radical em relação aos métodos autocompositivos, e até acredito que foi por isso que o presidente me indicou para esse evento, eu quero deixar claro que eu não sou contra os métodos autocompositivos, eu não sou contra que as pessoas façam acordos em seus processos, e tampouco eu defendo o caos social ou a cultura do litígio. Porém, eu entendo e refletindo já há muito tempo, eu percebo que essa nova bandeira, essa nova onda que está pegando a advocacia há algum tempo e que já vem talvez da lei de mediação de 2015, depois o Código de Processo Civil também, mais ou menos na mesma época, ela demonstra um outro lado da moeda, né? Que por vezes que são a ineficiência do Estado em não conseguir cumprir a sua missão de dizer o direito das pessoas que batem às suas portas, a porta do Poder Judiciário, e infelizmente, a questão que eu penso ser a mais grave, essa bandeira traz uma tentativa muitas vezes de calar ou de diminuir a advocacia. E esse meu ponto de vista, inclusive, eu já uma vez tive a oportunidade de debater rapidamente com o Dr. Luiz Fernando numa oportunidade que ele teve lá na nossa sede, no nosso conselho. E vou lhe explicar talvez até melhor essa visão. O Estado, nós sabemos, há muitos anos, muitas décadas, avocou para si o poder de dizer o direito. E penso que no meio desse caminho ele fracassou nessa missão. E não nos cabe aqui discutir o porquê que fracassou ou não, N problemas, e não é o nosso objetivo de hoje. Mas ele não consegue entregar um serviço público de qualidade aos seus jurisdicionados, que batem às suas portas. E aí ele pretende devolver para as pessoas, devolver para a advocacia e para as partes, em forma de obrigação, aquilo que ele deveria fazer, que é dizer o direito. E nessa caminhada do Estado, nesse fracasso do Estado, ele cria mecanismos, em nome dessa solução rápida, dessa simplicidade, ele cria mecanismos que, eu repito, diminuem ou tentam calar a advocacia, e eu posso citar alguns exemplos. O primeiro deles, obviamente, a lei de mediação, né, 2015, ela não traz a obrigatoriedade da presença do advogado no método, tanto que obrigou que a OAB fosse ao CNJ sem sucesso, lamentavelmente, né? Então, ela desconsidera a essencialidade do advogado em seu espírito. Isso, na verdade, já vem desde a Lei 9.099, que também traz esse exemplo, que alguém inventou que em causas de até 20 salários mínimos, que são causas insignificantes, menor potencial, enfim, como se talvez uma pessoa que tivesse um problema de 20 salários mínimos não fosse talvez o problema maior da vida dela, né? Então, nós temos essas duas leis. Nós temos um grande problema hoje que eu convido os doutores a acessar os sites dos diversos tribunais da nossa região aqui. Todos eles, absolutamente todos eles, convocam pessoas, convocam a cidadania para ajuizar ações sem sair de casa. Peço que acessem o site do Tribunal de Justiça. Nesse momento é o banner principal do Tribunal de Justiça. Quer dizer, diminuem a advocacia, em vez de dizer que converse com seu advogado e acesse a ação de forma simples, de forma mais facilitada, enfim, em tempos de pandemia, eles excluem a advocacia. Nós temos recentemente na comarca, não tem problema nenhum de mencionar, tivemos servidores do Poder Judiciário dando entrevista ou fazendo live, mencionando em redes sociais, convocando pessoas com problemas para irem buscar o judiciário sem a presença do advogado. Participamos hoje, depois a gente pode aprofundar um pouco esse tema durante o debate,
nós participamos de audiências de mediação, onde, em nome da simplicidade também, os mediadores eles não leem o processo. Veja bem, nós criticamos a magistratura, a vida inteira a advocacia criticou a magistratura, juízes que não leem processos, juízes que dão sentença alheias àquilo que está sendo debatido no processo, e hoje a gente aplaude métodos que claramente dizem que não conhecem o processo em nome da imparcialidade, enfim. Então, vejam bem, encaminhando para o fechamento dessa resposta, nós temos tudo isso de um lado da balança, e do outro lado nós temos a Constituição Federal, o artigo 133, que todos nós conhecemos, que trata da essencialidade do advogado. Eu, enquanto advogado, está na minha natureza, deve estar na alma da advocacia, se levantar contra qualquer método que a exclua, porque a gente pode estar abrindo um precedente muito perigoso. Não estou dizendo que o método de autocomposição é ruim. Estou dizendo que as formas como isso vem sendo implementadas me parecem que devagar e sempre vão, num futuro talvez um pouco longo, ou nem tanto, vão diminuir drasticamente a força e a indispensabilidade da advocacia. Era isso. Obrigada, doutor. Cabe, então, a mesma pergunta a doutor Luiz Fernando. Por que és contra ou favorável aos métodos autocompositivos? Boa noite, Cleusa, nossa querida colega. É uma satisfação tê-la aqui conosco e sendo a questionadora essa tão importante pergunta, né? Me permitam aqui, no caso, mudar um pouco a perspectiva, né, a partir da mesma temática, para contemplar um outro cenário, talvez, que precisa ser contemporizado. Então, começo dizendo que não se trata de ser contra ou a favor dos métodos autocompositivos, mas sim de fazer reconhecer que os tempos mudaram, e com estes a advocacia tradicional. São modificações, a meu ver, irreversíveis, porque lastradas em tecnologias de fronteira, não raras vezes disruptivas, quebrando os modelos tradicionais, obrigando a todos os profissionais a se atualizarem, e não apenas nós, advogados. Esse cenário é extremamente desafiador, né, no nosso dia a dia. E, de seu lado, as medidas autocompositivas somente constituem uma dentre tantas mudanças naquilo que se está convencionando como uma advocacia 4.0. Isso não se restringe à mera informatização dos processos judiciais, vai muito além. Abarca uma gama de ferramentas calcadas nas novas tecnologias que reinventam a forma de atuação dos advogados e exigem, acima de tudo, uma reformulação integral no mindset, ou seja, a forma de pensar. Nessa linha de transformação da advocacia, então impulsionada por essa maré tecnológica, está a exigência contra nós, advogados, de novas qualidades, novos atributos. Eu estou falando de uma nova postura colaborativa, empatia, capacidade analítica e, inclusive, organizacional. Foco na segurança de dados, segurança informática e, claro, exploração das formas alternativas de solução de conflitos. Portanto, estamos falando de uma nova perspectiva, muito maior que a minha visão ou a dos colegas aqui presentes, da subseção, da comissão e assim por diante. Posso dizer, sim, que sou contra essa tendência de polarização que atualmente a sociedade experimenta. Isso sim, eu sou enfático, né? Porque, em razão justamente das tecnologias emergentes, a sociedade ela caminha para uma radicalização de posições. A tolerância, ela gradativamente vem perdendo espaço, não se admitindo sequer o diferente, quanto mais o pensamento oposto. E, nesse sentido, a preocupação é latente, e todas as medidas que vêm a buscar a pacificação social, hoje, são extremamente relevantes, importantes. Do contrário, nós só estamos experimentando aqui, infelizmente, um sentimento que o século passado já experimentou e trouxe tragédias totais à civilização humana. Então, a democracia pede
espaço para a proximidade, para o oposto, para a divergência. E as medidas ou métodos autocompositivos têm essa possibilidade também. Mas, acima de tudo, eu não venho aqui impor uma visão pontual. Eu venho compartilhar uma visão, uma perspectiva. Venho dialogar hoje com todos vocês. Claro, a partir de algumas premissas factuais, inevitavelmente, mas também algumas teóricas. Por óbvio, venho defender aqui, sim, medidas autocompositivas, mas como uma prática profissional hábil para os colegas advogados, inclusive com claras vantagens financeiras, e não como fruto de uma posição inabalável, simplesmente algo que se apega de forma aguerrida e não se abre mão. Não, venho fazer aqui apenas o papel de mensageiro, na condição de alerta, portanto. Colegas, há sim a possibilidade de melhor aproveitarmos essa nova fronteira de atuação profissional. Para isso, no entanto, realmente o desafio está na nossa frente. Precisamos, no entanto, transformar isso em algo positivo e nos valorizar. Evidentemente, nesse sentido, não tenho como discordar do Dr. João Paulo. A nossa missão como advogados e como ordem é sempre buscar a valorização dos profissionais. Mas o fato é que, se a advocacia artesanal sofreu transformação, agora nós também estamos experimentando mais uma transformação significativa na atuação do advogado. E aqui eu tenho uma lista de novos ventos, por assim dizer. Eu estou falando de uma advocacia em modelo freemium, do legal design, das legal techs, do advogado in-house, dos contratos gráficos, smart, autoexecutáveis em blockchain, da automação de documentos jurídicos, da governança de escritórios de advocacia, da compliance, da adequação à LGPD e, claro, da resolução alternativa de disputas, porque toda essa nova fronteira abarca justamente as resoluções alternativas de disputas, com ênfase nos métodos autocompositivos. Então, nisso, já não posso esquecer que nem se fala mais apenas em resolução alternativa de disputas, já se está falando em resolução online de disputas. Ou seja, algo que, como eu disse, está mais à frente do nosso pensamento. E essa carga de mudanças exige, evidentemente, advogados preparados para o novo. E não é diferente para as medidas de autocomposição, quando se vislumbra aí um novo espaço de atuação dos advogados com evidente retorno, mas desde que estejamos preparados para isso. Não faço esse alerta aos colegas advogados que ainda querem permanecer na prática artesanal ou aqueles que, com todo o respeito que se prega, querem continuar advogando de forma contenciosa no litígio, nasceram com esse espírito. Não, absolutamente não. Se presta homenagem, inclusive, aos colegas, até porque é uma advocacia que vai se preservar ainda. Mas o fato é que eu preciso chamar a atenção, em tom de alerta, a todos os demais que já perceberam, de algum modo, ou buscam se situar nesse novo contexto. Então, essa é a primeira colocação que faço em relação a esse primeiro questionamento. Uma mudança de perspectiva acima de tudo, sem descuidar, claro, das nossas prerrogativas estabelecidas em legislação, porque nós continuamos pela Constituição funções essenciais ao patrocínio da justiça. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Passo agora a palavra para o doutor Daniel, nosso colega de comissão. Só habilitar o teu microfone aí, Daniel, para fazer a pergunta. Agora invertendo a ordem, começando pelo doutor Luiz Fernando. A próxima pergunta para o doutor Luiz Fernando. Primeiramente, boa noite. E eu queria fazer a seguinte pergunta. É possível afirmar que os advogados entendem que submeter um caso à mediação significa perder parte dos poderes de seus clientes,
ao passo que a mediação empodera as partes a participar da solução? Obrigado, Daniel, meu colega. Uma ótima pergunta. Uma das questões, inclusive, que incomoda muito, né? Essa é a verdade. Realmente existem diferenças significativas no modelo de autocomposição, o que abarca negociação, mediação, conciliação, justamente por se tratar da tomada de decisão pelas próprias partes. Diferentemente de uma decisão administrativa, ou da arbitragem, ou da decisão judicial, em que a tomada de decisão ela é feita por terceiro. Isso não significa, por outro lado, que o advogado passe a figurar como peça descartável. De maneira alguma. Nós, advogados, continuamos a figurar na condição de função essencial à justiça, nos termos da Constituição Federal, no artigo 133, seja num processo judicial, seja num processo arbitral, ou nas rodadas de negociação, mediação e conciliação, próprias da autocomposição. Basta lembrar que a atuação do advogado em favor de seu cliente nessas medidas autocompositivas não se limitam a se fazer corpo presente na audiência, como uma espécie de figura decorativa. Absolutamente não. Caso se trate da modalidade de negociação, o papel do advogado já tem início nas negociações que antecedem ao encontro das partes. Envolve a escolha do momento, do local, como se dará a ordem da discussão, das propostas. Também, de forma prévia, vai se orientar o cliente quando continuar, suspender, abandonar ou recomeçar as negociações. E durante essas, se o estabelecido está indo a termo. E, por fim, com o acordo, o próprio termo, a qual o advogado, inclusive de ambas as partes, são fundamentais. Na conciliação extrajudicial, por outro lado, há necessidade de reconhecer que há uma terceira pessoa, neutra, mas que intervém, sim, nesse diálogo das partes, com vistas à resolução da lide e não do conflito propriamente dito. Nesse caso, cabe enfatizar que a atuação do advogado é fundamental para que se consiga o melhor desfecho possível, inclusive para, se for o caso, proteger o próprio cliente, já que estamos falando de conciliação, o que é diferente da negociação e o que é também diferente da proposta de mediação. Na mediação, por fim, seja ela extrajudicial ou judicial, objeto, inclusive, da pergunta, em que pese a ser pautada por um método em que as partes precisam dialogar, o tal do empoderamento das partes, como se diz por aí, elas serão sim auxiliadas por uma terceira pessoa neutra ao conflito, que vai agir de modo a propiciar a autocomposição do conflito e não da lide. E essa é a diferença para com a conciliação. O advogado, nesse caso, ele tem atuação fundamental, forte, constante, presente, porque ele também precisa orientar preventivamente o cliente para com as possibilidades de soluções a serem discutidas, estabelecendo quais são os limites, de forma prévia, como eu disse antes, e inclusive na audiência, dentro de um espírito de aproximação e de desfecho, colaborando com novas soluções que possam vir a surgir a partir do confronto positivo e que contemplem, com certeza, a demanda do seu cliente. Portanto, nesses três casos, se trata, com certeza, de uma nova postura profissional, a demandar, reforço, uma preparação diferenciada. Portanto, trata-se tão somente de uma outra forma de advocacia, de advogar em outro espaço de atuação profissional, a qual, diga-se de passagem, não conflita em absoluto com a contenciosa. Então, essas são as minhas ponderações em relação a essa segunda pergunta. Muito bem. Eu queria repassar essa pergunta para o Dr. João Paulo e perguntar, dizendo: é possível afirmar que os advogados entendem que submeter o caso à mediação significa perder parte dos poderes de seus clientes, ao passo que a mediação empodera as partes a participar da solução? Doutor Daniel, boa noite.
Que satisfação. Boa noite, tudo bem? Encontrá-lo. Nós já atuamos aí em causas, em lados opostos, né? Que bom reencontrá-lo. Em lados opostos e não conseguimos fazer um acordo, né? Veja bem que ironia do destino. Mas depois, no finalzinho, a gente se entendeu. Que bom reencontrá-lo aqui. Veja bem, a pergunta ela traz dois temas bem importantes, né? Que é os poderes do advogado e o suposto empoderamento da parte. Com relação aos poderes do advogado, não, absolutamente. Eu não perco poder diante de uma audiência de mediação, de conciliação, seja ela qual for. Primeiro, porque os poderes conferidos a mim se deram por procuração e não é uma audiência que vai retirar ou mesmo diminuir esses poderes, né? O que acontece e que eu percebo, né, na audiência, que há esse suposto empoderamento das partes, é que é diminuída a visão técnica do processo, né? E essa visão técnica só quem tem é o advogado. E numa audiência, especialmente de mediação, enfim, se trata do conflito puro e simples. E o conflito puro e simples, ele existia antes de judicializar. A partir do momento que você judicializa, há questões técnicas, há questões estratégicas do processo que só o advogado conhece. O cliente não conhece. É o advogado que conhece a qualidade da prova que ele tem à sua disposição. O advogado conhece aquele jogo de xadrez que está sendo jogado naquele momento processual. Não sei se a mediação está acontecendo antes ou depois da audiência de instrução. Eu já tive mediação, por exemplo, o processo pronto para julgar o recurso de apelação e nos chamam por uma audiência de mediação. E abro um parênteses aqui. Esse caso em específico que eu cito, nos chamam, vírgula. O tribunal manda uma carta direto para o cliente, não sai nota de expediente. O tribunal manda uma carta diretamente para o cliente, inclusive referindo que se ele quisesse comparecer sem advogado, ele poderia comparecer. Posso tranquilamente mencionar o número de processo depois para os colegas constatarem o que eu digo. Mas, enfim, o advogado é que conhece a qualidade da prova. E numa audiência de mediação, onde há um suposto empoderamento da parte, é diminuída essa qualidade da prova. Essa questão técnica, desculpe. Sem contar que o cliente ele confia muito mais em mim numa audiência do que fora da audiência. Porque aquele ambiente não é do cliente. O cliente ele tem receio de ir numa audiência, ele tem medo, é um ambiente hostil. Ele não está acostumado, diferente de nós, que estamos todo dia no fórum, e todo dia, né, obviamente, antes da pandemia, tínhamos audiência. Para o cliente, aquele ambiente não é legal. Por N razões. Né? Então, eles não gostam de ir, eles já estão cansados do conflito, eles têm medo, eles às vezes não sabem nem o que falar. Tem cliente que pede para mim se eu posso falar por ele, se ele precisa ir, se não pode dar uma procuração para outra pessoa. Então, essa questão da perda de poder, absolutamente. É isso que eu vejo com relação ao poder, aos poderes do advogado. E essa questão do empoderamento, fora o que eu já falei, desculpa, mas é uma ilusão, né? O cliente não está lá empoderado, ele está lá muitas vezes, desculpe o termo, é meio coagido, né? Coagido até de uma forma processual, digamos assim, não de uma forma pessoal, mas ele tá lá coagido de uma forma processual porque a lei impõe uma série de penalidades se ele não participar da audiência de conciliação, se pelo menos ele não ir para a audiência de conciliação, né? Vejo, por exemplo, de novo, a lei 9.099, se tu não for na audiência de conciliação, ou tu é revel, ou o teu processo é arquivado, então tu é obrigado a ir. Justiça do Trabalho, mais ou menos a mesma coisa. A audiência do 334, que veio para revolucionar o mundo da conciliação e da mediação, que hoje já nem acontece mais, também temos penalidades. A lei de mediação, salvo engano, posso estar até equivocado agora, tem uma penalidade lá de 50% de custas, etc., e honorários do conciliador. Então, percebam, não há um suposto empoderamento das partes ali, eu não vejo dessa forma, eu vejo que ela está até mais fragilizada no momento da audiência. Era isso. Obrigado, doutor Daniel. Boa noite. A próxima pergunta coube a mim. Boa noite, doutor Luiz Fernando, doutor João Paulo. Mais uma vez, inverteremos a ordem, então, começando pelo doutor João Paulo. E o próximo questionamento,
o que o senhor acha da forma que o Poder Judiciário está estimulando e implementando as práticas dos métodos autocompositivos? Acho que vai bem ao encontro do que o doutor estava colocando agora. Exatamente, doutora Daniela. Boa noite, obrigado. É um prazer encontrá-la aqui. Veja bem, estimulando, implementando, estimulando, acho que realmente não está, né? Ele está, de certa forma, exigindo que as partes compareçam, aplicando penalidades, né? E pune quem não aderia ao a sua vontade, que teoricamente é das partes, mas a parte perde a autonomia de vontade no momento que ela não tem opção de, ela não é dado à parte a opção de participar ou deixar de participar. Então, voltamos ao que estava sendo debatido na questão anterior. Mas, com relação à forma, se isso está dando certo ou não, eu dei uma espiada, tive o cuidado de dar uma espiada nos números do CNJ, né? A gente sabe que o CNJ anualmente publica em seu site ali, está disponível à disposição de todos, números do Poder Judiciário do Brasil todo. E vejam bem, agora em 2020, ele publica o seguinte, que nos últimos 3 anos, houve um aumento no número de conciliações, de 5,6 ou 5,8, alguma coisa assim, por cento em 3 anos. Se você dividir isso por 3 anos, você vai ver que não chega a 2% por ano, 1 ponto alguma coisa. Então, algo que cresceu 1% ao ano, me parece que não deu certo. Nós falhamos. Né? Eu acho que não era por aí o caminho. Se desse certo, principalmente sendo novidade, acredito eu que deveria ter resolvido muito mais, né? E aí eu volto também naquele ponto que eu mencionei no início, né? Que para mim isso é bem grave, até mencionei de uma forma bem sucinta para obedecer o tempo lá na primeira questão. É essa forma com que os tribunais vêm chamando a sociedade para ajuizar processos em advogados, enfim. No site do Tribunal de Justiça tem, do TRT4 eu confesso não olhei, mas se der uma consultada, sem dúvida tem. No TRF4 tem um sistema lá de pré-reclamação processual. Veja bem, eu insisto, eu não sou contra a composição, eu não defendo nenhum aumento de problemas, mas a forma como isso está acontecendo realmente não está dando certo. Eu acho que esse aí não é o caminho. Qual é o caminho? Eu não sei. Vocês que são da comissão que estudam esse tema aí de forma tão responsável, acho que talvez, né, de uma forma micro ou macro, poderiam dar sugestões. Talvez conversar com a advocacia que rotulam de uma forma tão errada aquela advocacia de escritório que ajuizam ações em massa, que não vejo problema nenhum nisso, mas que o tribunal muitas vezes rotula de maneira pejorativa. Enfim, conversa com a advocacia, vamos conversar com a sociedade para ver qual é o anseio, onde é que a gente pode, onde é que a gente não pode fazer acordo, mas esse método não deu certo. Penso assim, doutora Daniela. Muito obrigada, doutor. Agora, então, a mesma pergunta do doutor Luiz Fernando. O que o senhor acha da forma que o Poder Judiciário está estimulando e implementando as práticas dos métodos autocompositivos? Doutora Daniela, muito obrigado pela pergunta, um prazer. Mais uma vez, não se trata de concordar ou discordar. Simplesmente o Poder Judiciário não tem outra solução de relevo que faça frente à escalada de processos ajuizados. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2020, seriam 114 milhões de processos em andamento. A estimativa em 2016, quando eram 93 milhões de processos, era de que cada 10 demandas novas, apenas 3 antigas eram resolvidas. Isso é um déficit operacional gritante. Então, podemos dizer, de forma muito categórica, que a antiga fórmula focada na mera expansão do Poder Judiciário, a sua estrutura, agentes, juízes, tribunais, já encontrou notório limite. Talvez a inteligência artificial poderá vir a ser uma ferramenta de destaque nesse gargalo, auxiliando, talvez, a localização de processos ou demandas repetitivas. Inclusive, num futuro não tão distante,
a própria decisão judicial automatizada seja uma nova realidade, a qual eu confesso que, por uma questão de precaução, prefiro nem adentrar pela polêmica que causa, mas não custa salientar que outros países lá fora já estão fazendo experiências nesse sentido. Independentemente disso, o Poder Judiciário reconhece que, na sua prestação jurisdicional tradicional, não há geração de pacificação social, apenas vencedores e perdedores. E mesmo dentre os vencedores não necessariamente satisfeitos, porque não conseguem receber o seu valor, porque não atingiram o seu objetivo final e assim por diante. Ou seja, nós realmente vivenciamos, experimentamos um mundo cada vez mais hipercomplexo, e a qual vive ambiente cada vez mais beligerante. E precisamos exatamente o oposto. Precisamos buscar harmonia. Isso parece um clichê, mas eu afirmo que não. Nesse sentido, a Constituição Federal é muito clara em seus mandamentos: promoção da dignidade da pessoa humana, construção de uma sociedade solidária e não beligerante, promoção do bem de todos. São previsões de natureza principiológica, respectivamente, fundamento e objetivos da República do Brasil e a razão da sua existência. Considerado isso tudo, portanto, dados factuais, estatísticos, missões constitucionais, não causa surpresa, portanto, que a política pública desenvolvida pelo Poder Judiciário seja, assim, direcionada ao desenvolvimento e estímulo das medidas de autocomposição, seja extrajudicial, seja judicial, capitaneada, sim, pela Resolução número 125 de 2010, a qual sofreu alterações e consolidações. Agora, isso não afasta necessariamente a crítica que se ora registra. Política pública desacompanhada de todo um processo de educação não se atinge objetivo absolutamente nenhum. Não basta, como nós fazemos no Brasil, simplesmente resolver os problemas macro, editando e publicando leis, esperando que elas sejam aplicadas e funcionem maravilhosamente na prática, como concebidas na teoria. Esse é o nosso grande mal no país. E vocês sabem que esse é um defeito que nos acompanha, principalmente no direito, que é a crise da eficácia normativa. Mas nós precisamos lembrar que lei sozinha faz a transformação. Realmente, o Estado brasileiro, capitaneado nesse caso pelo Poder Judiciário, ele precisa ter em mente que as cabeças, a cultura, o ethos cultural, a forma pensante, o imaginário popular precisa ser tão trabalhado quanto a estrutura do Poder Judiciário, na criação de sejus e outras participações dos seus agentes, servidores, e pensar, focar na população. Porque isso que o doutor João Paulo comentou antes é a mais pura realidade. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, isso só reforça a minha posição de que temos uma primeira iniciativa legislativa. Nós também precisamos dar um voto de confiança. Nós bem sabemos que qualquer legislação nova precisa ser testada num prazo de 10 anos, para efetivamente verificar se teve sucesso ou não. Mas uma coisa já podemos adiantar. Se o Poder Judiciário também não trabalhar a mente das pessoas, a população, e fazendo isso por meio de educação forte, evidentemente que os resultados sempre serão pífios. Então, essa é uma observação importantíssima. De resto, eu reforço a minha preocupação de início desse debate. Não estou aqui defendendo certas posições mais radicais que desconsideram a participação do profissional advogado. Pelo contrário, até porque a resolução número 125 de 2010, ela entabula a necessidade do Poder Judiciário fazer a interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, uma diligência necessária. E se não está sendo feito a contento, é mais um pecado nesse sentido que se soma a toda aquela preocupação e atuação na área da educação.
Então, essas são as minhas considerações em relação a esse questionamento. Muito obrigado. Doutores, muito obrigada. Eu vou passar, antes de passar para a quarta pergunta, gostaria de informar que o debate está sendo muito elogiado, inclusive no Facebook, com muitos comentários, muitas perguntas. Tenho receio de que não vamos conseguir responder todos os questionamentos, por isso gostaria de, apesar das excelentes colocações que os senhores estão nos trazendo aqui, se puderem ser um pouco mais sucintos para que a gente consiga passar por todas as perguntas que a gente se organizou aqui para fazê-las hoje. Tendo em vista o adiantado do horário, né? Eu gostaria de pedir essa compreensão de vocês, senão nós teríamos que, né, organizar uma continuação desse evento. Uma segunda rodada, né? Uma segunda rodada, porque realmente as colocações estão sendo muito pertinentes, nós estamos muito felizes em poder ouvir esses pontos de vista, essas colocações, então agradeço de antemão e só pediria mesmo para serem um pouquinho mais sucintos para a gente poder chegar até o final. Então, a quarta pergunta seria se a prática da conciliação prejudica de alguma forma a adesão dos profissionais do direito à mediação. Então, essa pergunta vamos agora inverter aqui, começando pelo Dr. Luiz Fernando, por gentileza. E vou me policiar agora com o tempo. Isso, inclusive, é mania de professor, que pega microfone e não sabe largar, né? Muito bem. Se compreendi bem a pergunta, penso que não. São modelos diferentes de autocomposição com finalidades de atendimento diversas. A conciliação é recomendada para os conflitos em que as partes não guardam entre si uma relação mais próxima ou de maior tempo. É o caso de acidente de trânsito, né? E é o que exatamente está previsto, por exemplo, no artigo 165, parágrafo 1º do CPC, quando ele menciona lá a não existência de vínculo anterior entre as partes. Já a mediação, do seu lado, é mais adequada para as partes que mantiveram, mantêm ou irão manter, ainda que forçosamente, a contragosto, alguma relação. É o caso do direito de vizinhança, por exemplo, com vínculo anterior estabelecido e a provável continuidade da relação. Então, essas são, rapidamente, as colocações de forma mais sucinta em relação a esse questionamento. Prometi cumprir. Muito obrigada. Doutor João Paulo, por gentileza. Doutora Larissa, ao contrário do doutor Luiz Fernando, né, a gente discorda em bastante coisa, eu acredito que sim, sem dúvida prejudica. E como ele muito bem colocou, a conciliação é um procedimento bem mais simples, mais objetivo, né? Às vezes a gente participa de uma audiência de conciliação e demora mais para fazer a ata do que a conversa propriamente dita, né? E a mediação, obviamente, tem uma outra estratégia, um outro enfoque, é um tempo bem mais alongado, né? E eu acho que o que prejudica, na verdade, é a questão do tempo, né? Hoje em dia, a gente bem sabe, o mundo está muito acelerado, questão de informação, questão de pessoas que... a sociedade não admite mais esperar por uma resposta, até de WhatsApp, alguma coisa assim, clientes nos cobrando dia e noite soluções ou respostas. E quando eu tenho uma audiência de mediação que demora 3 horas para ela acontecer, né? Às vezes demora menos, obviamente, há uma resistência muito grande. E falo isso, aliás, todas as perguntas estou respondendo com base na minha vivência, né? Nos meus 13 anos, um pouco mais, um pouco menos que eu tenho de advocacia. E assim, eu trabalho sozinho no meu escritório, né? E eu acho que a grande parte da advocacia ou é sozinho ou com um colega ali, 1 ou 2. E graças a Deus sempre tive bastante trabalho e cuido de centenas de processos. Então, quando eu tenho uma nota que sai uma audiência de mediação, é extremamente complicado, por uma questão de tempo, a gente tem muito compromisso. Eu não digo perder uma tarde toda ou uma manhã, porque eu não estou lá perdendo tempo. Mas, a partir do momento que você tem um ato que você sabe que
que tu já é contrário por tudo isso que eu venho colocando. E você vai lá, uma questão de 3 horas, por algo que talvez você sabe que não vai de acordo, porque tu conhece o processo, conhece o cliente, tu já sabe como é que isso chegou no teu escritório, já tentaram de alguma forma ou não resolver antes do processo, não é talvez a mediação que vai resolver. Então, acho que a grande questão aqui é o tempo do procedimento em si, e sem contar, doutora, a deslealdade que muitas vezes acontece, né? A deslealdade processual no sentido de que sai nota de expediente para participar da audiência de conciliação, chega lá em mediação. Penso que isso é complicado. Eu particularmente já passei por isso umas 2 ou 3 vezes, e aí a gente tem que se opor e cria um problema na audiência, etc. A gente sabe que os mediadores, enfim, têm maior boa vontade em resolver, mas está sempre nesse conflito em função desse sistema que apresenta esses problemas. É isso, doutora Larissa. Perfeito, muito obrigada. Mariara, contigo. Uma boa noite a todos. A minha pergunta, primeiramente, é para o doutor João Paulo Bueno. O senhor acha que a questão dos honorários de sucumbência inibe a aceitação e a participação dos advogados na mediação? Doutora Mariara, boa noite. Prazer reencontrá-la. Essa questão é extremamente complexa, né? E eu acho que eu não consigo vencê-la nos 3 minutos que eu tenho. Acho que nem em 15 eu conseguiria. Honorário de sucumbência, né? Um direito sagrado da advocacia conquistado ao longo dos tempos. Vamos dar um exemplo de uma ação que a gente discute e guarda, a visita de uma mãe que está talvez desempregada e precise alimentar seus filhos. Imagine eu, doutora, e não estou em posição de lhe perguntar, só no sentido de trazer ao debate mesmo. Imagine eu chegar para ela e dizer que nós vamos para uma audiência de conciliação, que ela vai ter lá o direito dela, então, de resolver a questão de guarda, visitas e tudo mais, mas ela tem que abrir mão dos alimentos. Como que ficaria isso, né? Eu, particularmente, jamais levaria um cliente meu para uma cilada dessas. Então, eu acho, doutora Mariara, que qualquer ato que tiver a mínima possibilidade de ser suprimido um direito básico da advocacia, como os honorários de sucumbência, é outro momento que a advocacia deve se levantar contra. Eu não estou dizendo que o advogado não deve ceder, né? Se ele vai ganhar 5, então, em vez de ganhar 5, ganha 3, ou era para ganhar 2 e ganhar 1. Não é isso que eu estou defendendo. Todo mundo tem que ceder, todo mundo tem que abrir mão um pouquinho de alguma coisa para poder chegar num consenso. A questão é que a gente chega, às vezes, numa audiência de conciliação ou mediação, e até por um erro da parte contrária, ela nos traz a seguinte proposta. Olha, doutor, eu tenho aqui de proposta, por exemplo, né, um número, R$2.000. Já tive um esses dias aí. R$2.000, mas já com os honorários. Eu pergunto, primeiro que é um erro da outra parte, porque ela deveria destacar os honorários, né? Como é que eu vou explicar, aí causa um constrangimento entre o advogado e o cliente, né? Como é que eu vou explicar para o cliente que a outra parte ofereceu, no exemplo, R$2.000, mas nós vamos botar no acordo que é 1.900 de principal e 100 de sucumbência, ou algo assim. Já cria um problema. Sem contar que os honorários de sucumbência sempre foi uma briga da advocacia, né? Seja com o seu cliente, que muitas vezes não entende, infelizmente, em que pese estar no contrato, em que pese ser conversado com ele anteriormente, explicado, mas depois de 2, 3 anos até o processo tramitar, isso tudo se esquece, o contrato está numa gaveta, nunca mais leu. Então, é uma briga com o cliente e uma briga com o próprio judiciário, porque uma hora os honorários são muito baixos, outra hora nem são fixados, uma vez porque tinha compensação. Então, a advocacia está sempre brigando por causa dos honorários. E insisto, a partir do momento que nós vamos para um ato judicial que eu precise abrir mão de um direito meu, obviamente, eu vou contrário. E penso que os colegas que agem assim deveriam repensar seriamente, porque abre um precedente muito perigoso, né? Não só para ele, como para a própria profissão. Acho que era isso, doutor. Obrigada, doutor. Então, a pergunta agora é para o meu professor, excelente professor, diga-se de passagem. O senhor acha que a questão dos honorários de sucumbência inibe a aceitação, a participação dos advogados na mediação? Doutora Mariara, que satisfação, hein? Revê-la. E agora aqui. Antes de mais nada, és muito generosa com as palavras, tá? Com os adjetivos.
mas esforços, esse sim, nunca faltou em sala de aula. O resto, como eu disse, é generosidade absoluta. Olha só, para os colegas não preparados para as opções de autocomposição, evidentemente que sim, já que o foco permanece no resultado do litígio. Entretanto, para o profissional advogado capacitado para atuar nessa frente, isso se traduz em novos honorários específicos da atividade de conciliação, da atividade da negociação ou da atividade da mediação. Basta que seja previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios, evidentemente com o cliente, essa hipótese. E, para isso, até para que seja bem transparente a relação, recomenda-se uma explicação prévia no momento, né, da colocação dos termos do contrato. Tá? Inclusive, fica aqui a sugestão, definindo talvez esse pagamento em montante de horas. Não custa lembrar, além disso, de que os honorários advocatícios serão menores. Também é outra coisa que não se nega. A expectativa por uma atuação em 10 anos de processo, evidentemente que é outra, bem diferente, e no que diz respeito ao recebimento de honorários. Porém, também a gente precisa enfatizar que o tempo despendido numa mediação, numa conciliação ou numa negociação que realmente consegue o desfecho é significativamente menor, dando a oportunidade de um maior número de atendimentos e, portanto, novos honorários, com novos clientes e novas causas. Então, muitas vezes, 3 horas perdidas podem substituir 3 anos de tramitação, 10 anos de tramitação. Né? Compensação, nesse espaço de tempo novo que se abre, o advogado pode vir conseguir, e isso é da profissão, novos clientes que vão gerar novos ganhos. Uma dificuldade, no entanto, que eu vejo hoje, e em todo esse processo, porque tudo isso aqui é um processo, né? Ele comporta avanços e retrocessos, é a dificuldade ainda cultural, não só das pessoas, mas também dos próprios colegas advogados, em enxergar essa oportunidade. Ou seja, muitas vezes, então, se vai aberta uma primeira audiência de mediação na vida, predisposto a buscar uma solução para o conflito, e não necessariamente apenas para a lide, quando se depara com um colega que realmente chegou, digamos assim, armado para aquela audiência, numa posição de negação para a audiência. Evidentemente que, para o advogado que foi aberta a possibilidade, aquilo se transformou numa perda de tempo. Mas, de antemão, isso pode ser, sim, corrigido, certo? A partir dessa previsão contratual, ou seja, no contrato de honorários. Esse é um cuidado. E eu devo lembrar também que esse não é um cuidado que se restringe à advocacia carreira solo. Né? Os escritórios que contemplam o maior número de colegas em atuação, mais cedo ou mais tarde, é algo inevitável. Alguém deles vai ter que se especializar nesse tipo de atividade. E não interessa apenas para o meio empresarial, mas para outras áreas do direito. Então, como eu disse, estamos vivenciando, estamos experimentando aqui um início. Problemas vão surgir. Isso aí é evidente e faz parte do processo. Agora, nosso papel como advogados e como OAB é apontar esses problemas, fazer a devida crítica e levar ao Poder Judiciário a necessidade de refinamento sempre que se fizer necessário. O chamamento em nota de expediente, indicando uma audiência de conciliação e descobrindo que é de mediação, é um absurdo. E jamais vamos concordar com isso. Agora, nesse sentido, é mais um problema que precisa melhoramento. É nesse sentido, então, a colocação. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Doutor Luiz Fernando, o novo CPC, em seu artigo 334, trouxe a obrigatoriedade da realização de mediação e conciliação, prevendo, inclusive, consequências para o não comparecimento. Como o doutor enxerga a obrigatoriedade de participação nas mediações judiciais? Muito bem, doutora Cleia, uma ótima
pergunta, citando especificamente o processo civil. A bem da verdade é que as normas processuais fixaram a realização das audiências de conciliação e de mediação como regra. Isso não surpreende, né? E não apenas pelas razões fáticas que discerni antes, né, em relação ao montante de processos, a dificuldade operacional do Poder Judiciário, mas pelo próprio delineamento que o primeiro capítulo do CPC traz, ou seja, encampando normas fundamentais do processo civil. Para ser mais preciso, para quem nos escuta, né, estamos falando aí da incumbência do Estado na solução consensual dos conflitos sempre que possível. É um paradigma estabelecido dentro da nova proposta do novo CPC. Tá? Mas é algo a ser estimulado por juízes, advogados, diz o novo CPC, defensores públicos, MP, tá? Inclusive no curso do processo judicial. Agora, eu devo dizer que isso não é algo propriamente novo, considerando, por exemplo, uma norma principiológica deontológica há muito existente e que rege a conduta do advogado, que é o princípio conciliatório. Então, algumas coisas se revestem de novo, mas nos acompanham por muito tempo. Só que, claro, a necessidade de reinterpretação é nova, isso efetivamente. Dito isso tudo, é bom explicar que a regra de participação na audiência de conciliação e mediação judicial é excetuada na legislação. Como reza o próprio artigo que fizesse a citação, o 334 do CPC, as partes podem, querendo, manifestar seu desinteresse. O autor, por sua vez, deve indicar isso na inicial, e o réu por petição, 10 dias antes da data da audiência. Então, se essa prerrogativa estabelecida no CPC for vilipendiada pela autoridade judicial, existem mecanismos para isso, a qual o advogado vai fazer uso, se necessário. Porque, evidentemente, que na defesa dos interesses do seu cliente, ele não vai ser pego de surpresa ou não vai ser impelido a participar de algo que a lei lhe faculta. Então, essa obrigatoriedade é só porque o CPC estabeleceu e parte dela como regra. Não necessariamente assim deve ser acatado. Eu não estou dizendo que, na prática, não acontecem erros, excentricidades e outras situações pontuais que não merecem um refinamento. De novo, volto àquela observação de antes. E para finalizarmos, em função do tempo, no que se refere à mediação privada ou extrajudicial, a lei de mediação, a lei 13.140 de 2015, precisamente no seu artigo 2º, parágrafo 2º, afasta qualquer obrigação. E nem poderia ser diferente, porque nós temos uma Constituição Federal que estabelece no seu rol de direitos e garantias fundamentais o direito ao acesso ao judiciário. Ao contrário de muitos países que obrigam as partes, por exemplo, a exaurir a esfera administrativa, aqui no Brasil nós temos a possibilidade de bater a porta do Poder Judiciário de cara, e é uma prerrogativa de qualquer pessoa. Então, ninguém é obrigado, por exemplo, a submeter a uma mediação privada. Essas são as colocações de forma breve. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutor João Paulo, eu sei que o senhor referiu esse tema numa colocação anterior. Então, por favor, qual é o seu entendimento? Doutora Cleusa, veja bem, esse artigo 334 que refere das audiências, que vinha para revolucionar o sistema de acordos e resolução de conflitos, é o retrato que o sistema não funcionou, né? Que a coisa não deu certo e que se pensava uma coisa e nós temos outra. No início, essas audiências eram marcadas e todo mundo tinha que ir, o advogado, o cliente, sob pena de multa, aí depois relativizaram, bastava o advogado ir porque tinha poderes na procuração para fazer acordo, até que chegamos no ponto que hoje está que ninguém mais marca, né? Sob o argumento de que a prática forense nos ensina que não vai ter acordo e essa audiência do 334 morreu. Então, me parece que é o retrato de que o sistema falhou. E a obrigatoriedade, na verdade, ela não resolve, né? A audiência de conciliação e mediação ela é um procedimento de concessões e cessões mútuas.
Quando você tem uma pessoa que quer receber e acha que tem que receber um monte, e outra que tem que pagar e acha que não tem que pagar nada, e elas são obrigadas a ir numa audiência, não é a obrigatoriedade que resolve, né? E outra questão assim que eu trago para o debate que eu acho que deveria ser uma carta convite, sem qualquer penalidade. Eu já tive processos onde, lamentavelmente, a juíza fixou em 20% uma multa, se a parte não comparecesse, era um valor da causa elevado. Eu imaginei que era um erro de digitação, agravei, e quando ela foi exercer o juízo de retratação, ela manteve os 20%. O tribunal teve que reduzir para o patamar da lei, que é 2%. Enfim, né, questões práticas aí do dia a dia. Mas, respondendo objetivamente, essa questão da obrigatoriedade não resolve. É um contrassenso. Esses dias eu até debati com uma mediadora, ela começou a audiência dizendo que nós estávamos lá de livre e espontânea vontade. Eu digo, olha, doutora, lamento, mas ninguém está aqui de livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui por força de uma multa. Ah, mas o senhor não é obrigado a ficar. Eu digo, bom, veja que contrassenso. Eu sou obrigado a vir, mas não sou obrigado a ficar. Então, eu acho que o sistema deveria oportunizar aqueles que realmente querem fazer acordo, então que vão e façam da melhor maneira possível. Mas obrigar realmente não é o caminho. É isso. Grata, doutor João Paulo. A próxima pergunta também vai para o doutor João Paulo. O que o senhor acha, a sua opinião, da mediação privada? Doutor Daniel, veja bem, eu não tenho nenhuma restrição com relação à mediação privada. Ela, guardadas as devidas proporções, a gente também faz acordos no escritório, né? E, repito, guarda as proporções da formalidade e da técnica, né? A gente faz acordos no escritório. Com relação à mediação privada, ok, desde que, como eu disse no início, obedeça, ou deveria obedecer, que a gente sabe que não obedece, né? A obrigatoriedade do advogado, ele não viria problema nenhum. O problema que eu trago, na verdade, ele é um pouco mais polêmico, e veja bem, eu não quero causar nenhum mal-estar aqui, eu não quero dizer que é errado, eu apoio quem trabalha no ramo, e sem problema nenhum. É só uma preocupação, porque eu já vi em momentos anteriores, são advogados, né, e repito, não é uma crítica, e com todo respeito a quem trabalha com isso, mas são advogados que são donos desses espaços de mediação, ou centros, ou institutos, eu não saberia exatamente o nome. Por que é uma preocupação da minha parte? Por uma questão da propaganda. Eu, enquanto advogado, e todos nós temos uma série de restrições pelo nosso Estatuto e Código de Ética que conhecemos, restrições com relação à propaganda, moderação, sobriedade, aquela coisa toda. Quando eu tenho um instituto de mediação, uma empresa, não sei exatamente como que eu chamo, a personalidade jurídica, me parece que eu fujo dos olhos fiscalizadores da OAB, e eu posso fazer uma propaganda, por exemplo, no Jornal Pioneiro, lá dizendo que eu fundei um instituto e que eu sou um advogado, que tem um local que eu resolvo as questões de uma forma mais séria, sem burocracia, e nesse sentido. Quem que o cliente vai procurar? O advogado que fez a propaganda e diz que resolve de uma forma mais tranquila, ou o advogado que não pode fazer propaganda, ou que tem que fazer de uma forma mais moderada? Eu estou no conselho da OAB faz 5, 6 anos, alguma coisa assim, e a gente discute muito isso de advogados que são intimamente ligados a essas questões administrativas, recurso de multa, questão previdenciária, enfim. Essa é a minha única preocupação. E insisto, não é nenhuma crítica, um debate extremamente respeitoso, e é só essa preocupação com relação à propaganda, né, da mediação privada. É isso. Acho que o senhor está sem áudio, doutor Daniel. Eu queria repassar agora a pergunta para o doutor Luiz Fernando. Qual a sua opinião sobre a mediação privada? Obrigado, doutor Daniel. Ao meu ver, uma ótima opção para quem busca celeridade, maior sigilo, a preservação dos relacionamentos entre as partes, como no caso das relações de consumo, por exemplo, uma maior flexibilidade procedimental, por que não dizer, menores custos processuais ou operacionais, também menor desgaste emocional. Nesse caso, é necessário dizer que a escolha da Câmara Privada de Conciliação e Mediação é uma prerrogativa do profissional advogado.
para a qual ele irá cobrar, inclusive do seu cliente, o tempo que ele vier despender para essa seleção. Também dizer que os conciliadores e mediadores precisam estar credenciados perante o Poder Judiciário, inscritos no Cadastro Nacional, devem cursar e serem aprovados em curso supervisionado, 60 a 100 horas, se não me falha a memória. Seguir um código de ética, que a Resolução 125 estabelece como anexo, e declararem-se sempre que necessário impedidos ou suspeitos, e sofrer a quarentena, se é que podemos dizer assim, não podendo atender os envolvidos naquilo que participou. Sob pena de processo administrativo, no termos do CPC, especificamente artigo 173. Agora, a dificuldade na prática que a gente analisa é que, além da questão da publicidade, a qual o doutor João Paulo muito bem colocou, e veja que finalmente nós encontramos um ponto comum aqui, eu fico muito feliz. A dificuldade, na prática, é o cidadão comum, é a falta de conhecimento, a falta de tradição, cultura brasileira pouco afeta esse tipo de procedimento. Tá? Então, acima de tudo, realmente, eu retomo aquela observação reflexiva e crítica que fiz antes. Não adianta apenas termos uma legislação muito bacana, muito profícua, se, na verdade, as outras iniciativas que também fazem parte de política pública não estão sendo providenciadas. Nesse sentido, se soma, digamos assim, a outros apontamentos que a OAB precisa levar ao Poder Judiciário. Porque, vejam só, nós também não podemos condenar todas essas iniciativas que estão aí aparecendo e elas são motivadas também por essa transição e essa transformação que a advocacia experimenta, simplesmente porque, no início de percurso, estamos atrapalhados. Não, pelo contrário, nós temos que fazer disso um aprendizado e transformar, por sua vez, essa caminhada em algo positivo. E na parte dos advogados e da OAB, buscar, sim, esse espaço como um espaço de atuação profissional. Afinal, a Constituição, mandamento maior, o que já foi dito antes, deixa muito claro o nosso papel. Então, de forma muito breve, a resposta à minha posição seria essa. Muito obrigado, doutor Daniel. Muito obrigada. Nós, em função do adiantamento do horário, doutores, nós vamos ter que pular algumas perguntas. Sei que os senhores se prepararam para isso, mas, de repente, numa próxima oportunidade, poderemos fazer uma continuação desse incrível debate que estamos realizando no momento. Então, a colega Daniela vai fazer a pergunta que irá aqui fechar, e para que depois nós possamos fazer as considerações finais. Certo. Então, começamos com o doutor Luiz Fernando nesse questionamento. Doutor, concordas com a necessidade de atenuação ou mudança da cultura do litígio na advocacia? É uma necessidade, diria eu, ainda mais nos tempos atuais, em que a intolerância ao diferente, ao oposto, volta a assumir uma relevância e uma preocupação muito grande. E não apenas restrito ao contexto político, mas no dia a dia das pessoas. Com indivíduos quebrando relações de uma vida por coisas menores, sem importância, ou que talvez em outras épocas seriam simplesmente relevadas. Agora, essa exacerbação de posições, que termina na radicalização das posições, é em grande parte, frise-se, consequência das novas tecnologias das comunicações. As grandes redes de comunicação, se nos possibilitam esse momento aqui, dentro de uma situação pandêmica, por outro lado, infelizmente, propiciam aquilo que é chamado de guetos digitais.
E esse fenômeno social, ele não pode passar despercebido, inclusive para nós, advogados, e para a ordem. Afinal, dentro da finalidade que o Estatuto da Advocacia e da OAB define, temos a defesa da democracia. E a defesa da democracia, ela se faz com a preservação da diferença, do debate, como nós estamos fazendo hoje aqui. E é isso que nós precisamos preservar, acima de tudo. Então, vivemos tempos diferentes. Infelizmente, gostaria de dizer que as tecnologias viriam apenas para melhorar o mundo, mas isso não é verdade. A prova é evidente e salta aos olhos. Então, em cima disso, o Poder Judiciário passa a ter que se preocupar, sim, com uma maior harmonização das relações sociais, incentivando uma nova cultura, uma nova forma de pensar mais propositiva, desfocada apenas da culpa apontada sobre o outro, e, no caso da advocacia, uma relação mais colaborativa, que traga, inclusive, resultados financeiros para o advogado, porque isso é uma necessidade. Não é fácil, eu tenho que reconhecer. Inclusive, né, de tudo que eu venho dizendo aqui, talvez a conclusão é, nossa, que desafio brutal, herculano, eu reconheço isso. Mas aqui nós estamos falando de séculos de formação dirigido ao embate, a qual, frise-se, não vai deixar de existir em muitas áreas de atuação dos advogados. Contudo, somos profissionais com vistas à solução de conflitos sociais e confundimos isso com a falsa ideia de que somos profissionais com vistas à solução de lides, tão somente processos. Essa miopia na nossa atuação, ela precisa correção, ela precisa redirecionamento. E ela, para isso, precisa reflexão, precisa sim de momentos como esse, que possam levar ao amadurecimento do pensamento comum e possam propiciar, sim, um novo espaço de atuação de nós, advogados, exigindo do Poder Judiciário aquilo que são nossas prerrogativas indiscutíveis, inegociáveis, irrenunciáveis, inabaláveis. Mas, por outro lado, ajeitando e azeitando, se é que assim eu posso dizer, todos os mecanismos estabelecidos na legislação que se propõem a difundir esse novo pensamento, um pensamento de cultura de pacificação que vai muito mais além desse cultura de litígio que, infelizmente, hoje precisa ser revisto porque o fenômeno social está aí batendo a porta e é um sintoma a qual nós precisamos nos preocupar, como pessoas, como indivíduos, como cidadãos. Então, essas são as observações que eu faço aqui. Agradeço o espaço enfaticamente, gosto e preciso dizer que é sempre um prazer estar com vocês aqui, meus colegas, um local em que me sinto sempre em casa, além da própria universidade. Especialmente um agradecimento ao meu colega debatedor, Dr. João Paulo. Não é a primeira vez, e ele salientou muito bem isso, que estabelecemos esse debate. Assim como na primeira vez saí de lá engrandecido, repito a experiência hoje para dizer que acredito que nós temos, sim, muitos pontos em comum. E tenho certeza que, se continuarmos esse debate em outras ocasiões, arrisco a dizer que vamos sair daqui abraçados. Se não fisicamente, pelo menos virtualmente, que é o que os tempos nos permitem. E daqui a pouco encontrar pontos em comum, de consenso, em que nós vamos dizer, tá aí, quem sabe nessa mediação que estamos fazendo agora, encontramos a solução para as medidas de autocomposição dos conflitos humanos. Meu muito obrigado a todos. E faço isso na pessoa do Dr. Rudimar e da doutora Larissa, o que fica extensivo, o abraço registrado a todos, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando. Excelente sua contribuição. E, mais uma vez, doutor João Paulo, para o senhor também o mesmo questionamento, né? Concordas com a necessidade de atenuação ou mudança da cultura do litígio na advocacia? Doutora Daniela, talvez a pergunta mais importante, né, desse nosso debate. A gente enfrenta
quero responder com um exemplo, uma comparação. A gente enfrenta hoje na nossa sociedade, que jamais imaginamos que enfrentaríamos, uma pandemia, né? A gente sabe disso. E uma das formas de cuidado que as pessoas se submeteram à pandemia é o uso de álcool gel, o uso de máscara e outras formas de cuidado. E nós dizermos que a cultura do litígio é da advocacia é a mesma coisa que nós dizer que a culpa da pandemia é do álcool gel e da máscara. A cultura do litígio não é da advocacia, nunca foi da advocacia e nunca vai ser da advocacia. A cultura do litígio é de uma sociedade afastada dos princípios mais comezinhos que existem da convivência humana. É uma sociedade cada vez mais capitalista, mais egoísta, mais individualista. A gente vive num sistema bancário que enriquece cada vez mais em cima de uma sociedade pobre. Nós temos empresas que, tentando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não pagam corretamente ou com dignidade seus trabalhadores. Nós temos empresas do mundo aí dos serviços modernos que não prestam os seus serviços de uma forma digna e satisfatória. Nós temos um Estado que não trata com igualdade os cidadãos, não dá educação, não dá segurança, não dá saúde, não dá remédio. Nós temos leis que não conseguem combater com efetividade todos esses problemas e nós temos autoridades públicas que não respeitam, lamentavelmente, as prerrogativas profissionais da advocacia. Então, enquanto existirem todos esses problemas, eu ouso dizer que a advocacia tem que ser muito mais atuante e muito mais combativa, porque jamais vai ser culpa da advocacia os inúmeros litígios que a gente enfrenta nessa nossa sociedade, nesse nosso mundo moderno. Eu jamais criei um conflito para vender para o meu cliente. O cliente, sempre que chegou às portas do meu escritório, ele já veio com o conflito em algum lugar, ou que ele criou, que alguém criou para ele. Então, eu repito, a advocacia não deve recuar nunca enquanto existe esse conflito, mas tem que encorajar o cliente a buscar uma solução. E aí vocês podem dizer, mas está incentivando o litígio. Nunca. Eu acho que nós fracassaríamos enquanto cidadão, enquanto Estado democrático de direito, quando tivermos uma pessoa tolhida em algum direito e com medo de buscar na justiça uma reparação ou a restauração desse direito. Acho que nós temos que incentivar, encorajar o cliente, assim como a advocacia tem que ser muito corajosa para enfrentar tudo isso. Doutora Larissa, doutor Rudimar, nosso presidente, doutor Luiz Fernando, foi um prazer. Eu não consigo retribuir à altura das palavras do doutor Luiz Fernando, o carinho, a forma com que fui acolhido. Foi um prazer estar aqui debatendo, doutor Luiz Fernando. Saio engrandecido, saio com uma visão diferente, com base em tudo aquilo que o senhor falou. Espero que o senhor também saia com alguma coisa que eu falei. Se eu conseguir lhe convencer de alguma coisa, os colegas e vice-versa, como realmente aconteceu, a gente sai vencedores. Como eu disse, me perdoem se usei alguma palavra mal colocada ou algum expediente aí que não obedeceu à boa técnica. Foi tudo no sentido de acertar, de colaborar, e tomara que um dia me convide de novo. Estarei sempre à disposição dos colegas, da doutora Larissa, que também conduz a comissão, do presidente da OAB, da diretoria, do conselho e de todos os colegas. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Excelentes colocações. Acho que podemos resumir que quem sai ganhando é a advocacia, né? Os colegas que compareceram, prestigiaram nosso evento, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Agradeço todos os comentários, elogios e perguntas. Infelizmente, vão ter que ficar para uma próxima, né? Mas acho que realmente isso. Saímos todos agradecidos, todos com mais conhecimento ainda e com mais vontade de debater sobre esse assunto tão instigante, não é mesmo? Espero poder contar com os senhores numa próxima oportunidade, quem sabe presencialmente, e como disse o Dr. Rudimar, que possamos, né, nos conversarmos presencialmente, nos abraçarmos, enfim, e rever os colegas, mas foi uma oportunidade incrível, eu realmente agradeço,
saio muito feliz. Acho que atingimos o nosso objetivo e a advocacia é que sai engrandecida com esse grande evento. Meu muito obrigada aos debatedores, doutor João Paulo, doutor Luiz Fernando, aos meus colegas de comissão que fizeram perguntas, que também os demais que participaram aqui nos assistindo, e principalmente, mais uma vez, ao doutor Rudimar por ter nos proporcionado, apoiado e prestigiado, como sempre, esse grande evento. Doutor Rudimar, a palavra é sua. Obrigado. Eu quero dizer que eu acho que agora ficou mais indefinido do que a Pensilvânia, né? Quem foi o vencedor ou não, né? Brincadeiras à parte, quero dizer que ficou, eu acho que assim, quando a comissão me procurou apresentando esse projeto, né, a doutora Larissa, a doutora Daniela, enfim, os demais membros da comissão, a preocupação era, ou o objetivo, melhor dizer, seria o de levar a mediação, né, para os profissionais da advocacia, né, levar o debate saindo só do meio da comissão e levar para a categoria. Pelo que eu me lembro de todo esse período da pandemia, de todos os eventos online que a gente fez, acho que não teve nenhum com tantas interações no Facebook como esse de hoje. Isso significa que o objetivo foi atingido, tá? Foi levado. Não é, bem como disse o doutor João Paulo Panho no início que não era para sair um vencedor ou um vencido, né? Mas sim de que tivesse um aperfeiçoamento cultural e que cada um de nós pudesse refletir melhor. Porque eu acho que até a questão não é exatamente do advogado ser contra ou a favor da mediação. Até porque ser contra ou a favor teria que não é nem esse não é da justiça que a gente vai discutir isso, sim, seria no Congresso Nacional, porque já existe uma lei que já está em vigência, né? Então, nós, da advocacia, nós temos que conhecer, né? Conhecer os prós e contras da lei da mediação, como do Código de Processo Civil, enfim, de todas as leis. O bom advogado é aquele que conhece, né? Conhece a matéria do que está trabalhando, que conhece para orientar o seu cliente, né? De quando é adequado fazer a mediação ou quando é inadequado fazer a mediação, ou como se comportar quando é convocado para uma mediação, ou como contestar quando a notificação da mediação, né, não vem a contento, ou inclusive para exigir as prerrogativas quando são desrespeitadas em algum ato. Então, acho que esse papel a comissão proporcionou a todos nós, advogados, esse engrandecimento cultural. E com isso, prestigiando, né, cada vez mais a advocacia. Por isso, meu agradecimento muito especial, né, aos amigos, novamente digo, do Dr. João Paulo Panho, do Dr. Luiz Fernando Dor, por terem aceitado esse desafio, né? Que bom que não venceram todas as perguntas. Isso daí criou um motivo para a gente poder fazer uma segunda edição. Acho que ficou um gostinho de quero mais aí para todo mundo. E finalmente meu abraço muito carinhoso aí então para toda a comissão de mediação, para todos os nossos colegas que estão prestigiando aqui nesse canal do Zoom ou também pelo Facebook. Eu acho que essa é a principal função da UAB, né? Ou uma das funções da UAB, trazer um aperfeiçoamento cultural. Desejo uma boa noite para todos e que todos possamos dormir um pouco melhor, pensando, refletindo sobre tudo que foi dito hoje. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, boa noite, um abraço. Boa noite, muito obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.